De volta com o nosso SIC Rural e de volta aqui nos campos da Embrapa. Ou melhor, hoje é no Jardim. Eu estou no Jardim Colonal de Castanheiras e nós vamos bater um papo aqui com a chefe-geral da Embrapa, que nos atende mais uma vez carinhosamente. O nosso muito obrigado a toda a equipe, a toda a família Embrapa, que nos honra, nos dando sempre subsídio para levarmos informações. E nada melhor do que levar coisa concreta, pesquisada, autenticada com a chancela Embrapa aos nossos telespectadores e principalmente do nosso segmento rural. Nós vamos bater um papo agora com a doutora Lúcia Vatti. Doutora, muito obrigado por nos receber. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e a presença de vocês aqui. Doutora, primeiramente hoje é dia das mães e a senhora é mãe, estou sabendo que é mãe, né? Sim. Parabéns pelo seu dia e por essa liderança que não deve ser fácil conciliar mãe, profissão e mais que profissão, chefia, né? Isso. Sou mãe de 3 filhos, né? 2 meninas e 1 menino. Meus filhos já estão grandes, sou avó, inclusive. Já avó, graças a Deus. Avó, Estão por aqui, na Rondônia também? Não. Estão fora. Uma em Brasília e 2 em São Paulo. Certo. Também na área da mãe ou não? Na mesma Só segmento? o Lucas, o mais novo, está na área, é agrônomo. Agrônomo. Os outros não. Tá. E a senhora, quanto tempo de Embrapa, doutora? Eu tenho 23 anos. Vou fazer 24 anos esse ano de Embrapa. Eu iniciei na Embrapa Acre, né, fiquei 18 anos lá e vim para cá em 2014. Então vou completar 7 anos esse ano aqui em Rondônia. E há quanto tempo na chefia da Embrapa Rondônia? A chefia, eu assumi a chefia geral dessa unidade 1º de junho do ano passado. Então vou estar fazendo 1 ano também mês que vem. Mas eu já estive na chefia de pesquisa na Embrapa Acre por 5 anos. Doutora, agora, Jardim Colonal de Castanheiras. Gostaria que a senhora falasse, fizesse um inventário para a gente, o leigo principalmente, esse processo desde a clonação até a fruta. A clonagem, né, que a gente fala, é você replicar uma planta. Ela é recente esse processo ou existe há muito tempo? Já existe há muito tempo. Desde a década de 80 já existe a técnica de clonar, que é uma técnica de enxertia. Quando a gente faz uma enxertia, você pega um pedaço de uma planta e coloca numa outra planta. E geralmente isso tem um objetivo, ou para uma resistência à doença, ou para melhorar a produtividade, ou para ser precocidade, que é um dos casos da castanheira, né? Demora muito para produzir. Você, fazendo a enxertia, você vai ter uma planta mais baixa que começa a produzir mais cedo. Mas não só isso, né? A gente selecionou materiais, selecionou matrizes, que a gente fala que são árvores que estão lá na floresta, que produzem bem. Porque a produção de castanha ela é muito variável durante os anos. Então você tem ano que produz muito, anos que produz pouco ou não produz. E tem algumas árvores que elas já não oscilam tanto, então elas têm uma característica que elas mantêm melhor essa produção. E nós queremos isso, né? Para a gente fazer um plantio de castanheira, não adianta eu plantar 1 hectare, onde eu vou ter, sei lá, só 30% dessas árvores produzindo bem. Eu vou ter muitas árvores que não produzem bem. Então, a ideia é fazer um plantio com materiais selecionados, né? Existe muitas plantios de casteiras do estado de Rondônia, doutora? Olha, até existe. Não sei te dizer o que seria muito, mas a maioria dos produtores plantam castanheira em áreas de recuperação de áreas. Ah, entendi. Para recomposição. Então, não tanto para a produção. Não para a produção. E alguns produtores que eu já visitei, conversei assim, eles falam, não, eu vou plantar isso porque eu sei que daqui 20 anos vai me dar alguma coisa. Então, faz um plantio, mas não é um plantio silvicultural, a gente fala. Não tem o cuidado de poda, de adubação. Simplesmente planta e deixa lá para daqui 20, 30 anos colher alguma coisa. Mas a nossa proposta não. A nossa proposta é trabalhar um sistema de produção. Estudando espaçamento, estudando adubação, estudando a seleção de materiais genéticos de interesse, para que a gente possa fazer plantios com vista já à produtividade, né? Produção dos frutos e das castanhas. A senhora partiu especificamente para a castanheira. Por que essa opção? Olha, eu sou engenheira florestal, eu fui contratada na Embrapa Acre em 1998.
Quando eu cheguei lá, já existia um grupo de uns 4 ou 5 pesquisadores florestais que trabalhavam com manejo madeireiro. E quando eu cheguei, além de ser a única mulher, né, num grupo de homens... Já sendo pioneira, né? Já existia essa questão de ser mulher e um grupo já bem estabelecido. E aí foi uma questão de estratégia que eu usei, né? Eu até falei na minha posse, que as coisas são escolhas, né? Eu escolhi trabalhar com produtos não madeireiros, porque não tinha ninguém trabalhando com produtos não madeireiros. Eu acho importante, né, a questão de você usar a floresta para produzir com o que ela tem. E aí eu comecei a trabalhar com produtos não madeireiros, fazendo um levantamento na floresta, e a castanheira chamou atenção. A castanheira é um produto, já era naquela época e é até hoje, muito importante economicamente para os extrativistas, os povos da floresta. E é um produto que tem mercado internacional, é um produto que o que tem vende. Então é diferente do açaí, por exemplo, que é interessante, mas o açaí é perecível, tem várias dificuldades. A castanha, como a borracha também, é tradicional, né? Todo mundo sabe fazer, é fácil de coletar, assim, é trabalhoso, mas não tem uma técnica muito específica que... Então assim, aí a castanha foi, por ser uma espécie longeva, né? Uma árvore que vive 500, 800 anos, ela produz durante muito tempo. Quanto tempo demora para produzir uma castanheira, doutora? Então, no plantio, você tem de 8 a 10 anos, ela começa a produzir. Mas a árvore não tem, às vezes, um porte. Por exemplo, essas árvores aqui, essas que estão clonadas, aqui elas têm, deixa eu ver, 2018, então tem uns 5 anos, né? Mas olha o porte delas. Ali a gente tem umas outras que são de semente, né? Que já está com 7 anos, e ela tem um porte pequeno. Mesmo que ela começasse a produzir, é diferente daquela que está lá na mata com 300 anos, perfeito, que a gente vê que tem uma copa gigante, certo, né? Mas a gente trabalhando, a gente até recomenda que se plante a castanheira junto com outras espécies, como a banana, a mandioca, que você vai tirando uma renda no início, perfeito, né? Enquanto ela está se formando. Agora, doutora, falando em pesquisa, eu quero que a nossa produção, o meu cinegrafista Fabinho Costa, mostra pra gente. Eu estou vendo aqui um galho diferente de castanheira ali. A senhora poderia me dizer por que está engessado esse galho de árvore ali, mas no meu linguajar leigo? Está engessado. Está engessado, né? Explica pra gente, por favor. Tá, nós estamos aqui num jardim clonal, que é o quê? Nós primeiro trabalhamos selecionar as árvores lá na floresta, árvores que fossem interessantes em termos de produção, em termos do fruto, da semente, várias características. Certo. Selecionamos. E aí nós trouxemos para cá, fizemos a enxertia. Esse galho ali, ele já é um enxerto ou não? Já é um enxerto. E agora ele está... O que está envolto dele ali, naquele plástico? Então, ali é uma técnica que se chama alporquia. Então, é uma técnica que a gente anela o galho, então tira a casquinha, coloca um hormônio, e aí coloca areia ou serragem, né, um substrato qualquer, úmido, e tampa ele ali com o plástico e com plástico preto para a luz também não entrar. Certo. Para estimular que ele forme raiz. Oh. E aí, ele formando a raiz, a gente corta ali, põe no vaso ou põe no saquinho, vira uma muda. Consequentemente, uma árvore. Uma árvore depois. Então, nós estamos aqui nesse jardim clonal, que é um laboratório vivo para a gente, estudando várias técnicas de multiplicar esses clones. Porque hoje a técnica que existe é a enxertia por borbulia, que a gente pega uma placa, né, de um galho e coloca numa árvore que ela já está, por exemplo, ela já está lá no campo, um pouco grande, já com 2 anos, mais ou menos, a gente faz essa enxertia. Mas o pegamento é muito baixo. Então a alporquia também, são poucas plantas, não dá para fazer um plantio grande. Mas a gente está testando fazer calo para levar para o laboratório, para fazer cultura de tecido, fazer estaqui. Então, assim, são várias técnicas. E isso é tudo feito aqui na nossa Embrapa ou tem que ir para... Está sendo feito aqui. Nós temos um laboratório de cultura de tecidos e temos o viveiro, onde a gente faz também testando, né, com hormônios, essas coisas, fazer a estaquia. A estaquia é a gente pegar uma estaca dessa que a gente chama, né? Certo. Cortar, fazer um tratamento nela, colocar
na areia e numa câmara úmida para que ela enraize e vire uma muda. Que maravilha. Doutora, e depois de tudo isso comprovado, como é que chega lá para o produtor esse produto? A ideia do programa de melhoramento e essa propagação que a gente fala é para que a gente possa plantar, né, fazer plantios de castanheiras. Incentivar, mas com materiais que sejam selecionados. Materiais que a gente sabe que ele vai combinar um com o outro. Tem um outro detalhe, a castanheira é cheia de detalhes, tá? A castanheira é uma espécie autoincompatível, então uma castanheira sozinha, isolada, ela não dá fruto. Ela dá flor, mas ela não dá fruto. E uma castanheira também, ela não... Porque tem que ter cruzamento. Então, uma flor de uma árvore tem que polinizar a outra flor para dar fruto. Mas a gente fala que é uma espécie com cruzamento preferencial. Então, não é qualquer genótipo que combina com o outro. Entendi. Então, a gente também está estudando isso aqui, fazendo estudos para saber quem combina com quem. É igual o café. O café não tem os clones de café. Sim. E não tem aqueles recomendados, misture 3, misture 5, esse com esse. É a mesma ideia da castanha. A gente está estudando vários fatores genéticos de produção para que a gente possa identificar grupos e fale, o produtor quer plantar castanha, então você tem que colocar esses 4, esses 5 materiais misturados para ela dar uma maior produtividade. Doutora, essas frondosas castanheiras que a gente tem aqui no campo, elas foram plantadas mudinhas e estão desse tamanho? Foram plantadas de semente, né? De semente? Feito a muda e plantado, mas isso tem mais de 40 anos. A Embrapa está com 48 anos aqui, né? Tem mais de 48, porque, quer dizer, me contaram a história, né? Eu não estava aqui. Mas quando a unidade aqui, o campo foi instalado, elas já estavam. E a Embrapa começou, está fazendo 48 anos, mas ela esteve na cidade primeiro, né? Mas deve ter por aí, entre 40 e 50 anos. Que maravilha. Doutora Lúcia Ovatti, algo mais que a senhora queira acrescentar e falar um pouco mais dessa sua paixão, que são as castanheiras? Tem muita coisa para a gente contar, né? Mas é isso mesmo, o produtor, ele tem muita curiosidade e interesse mesmo. A gente recebe muito... produtores aqui, ou até consultas, né? Olha, eu quero plantar. O produtor pode vir aqui visitar? Pode. Certo. A gente recebe muita solicitação de mudas enxertadas, certo, que são os clones, né? E fala, a Embrapa tem clone. Nós ainda não temos para distribuir, porque a gente está estudando, entendendo como que funciona, para a gente ter garantia para dizer, olha, plante esse e esse, que vai dar certo. E ainda hoje não temos uma técnica de plantar nem 1 hectare que seja, entendeu? Às vezes o produtor quer 500 mudas, por exemplo. Eu quero plantar 500 mudas clonadas. Não tem, entendeu? Não existe. Existem alguns viveiros aí que tem até distribuído, tem muda clonada para vender, mas aí eu faço uma ressalva aqui até para os produtores, né? Um alerta, na verdade. Um alerta de tomar cuidado, entender o que é essa muda, porque a muda clonada por si só não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu preciso saber o que essa planta tem de diferente. O linguajar bem simples pode estar com o umbigo zangado, né? Não vingar, né, doutora? Exatamente. E você vai pagar uma coisa mais cara ou pagar achando que vai ou produzir mais cedo ou produzir mais. Agora, se o viveirista falar, não, essa aqui eu clonei, é uma matriz que eu já sei, é muito boa, não sei o que, mas mesmo assim, você pegar uma muda clonada e fazer 1 hectare inteiro dela, vamos supor. Eu vou pegar aqui 500 plantas, dá mais de 1 hectare 500, mas, por exemplo, vou plantar 500 plantas da mesma, não vai produzir. Não vai produzir. Porque é tudo idêntico, né? Então tem que tomar vários cuidados. Entendi. Doutora, quero agradecer a senhora por nos atender tão bem aqui, parabenizar a senhora mais uma vez pelo Dia das Mães. Obrigada. Quantas hoje temos várias mulheres hoje na Embrapa, né? Engenheiras. Temos 25 mulheres dentro do nosso quadro de 118 pessoas, mais ou menos. Que bom, tá bom. Para quem foi a única, né? Já evoluiu bem, né? Comecei num grupo que eu era a única, né? Muito obrigado, doutora. Foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigada a vocês. Tenho certeza que se você também tem o objetivo de cultivar castanhas, ou castanheiras, melhor dizendo, foi um papo muito agradabilíssimo e eu tenho certeza que muito proveito. Quem tem interesse pode ter tirado dessa conversa.
Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e é já que a gente volta com mais SIC Rural. De volta com o nosso SIC Rural, um abraço a todos vocês que estão ligadinhos conosco, de repente visitando a mamãe, de repente recebendo a visita da mamãe e, obviamente, compartilhando conosco a nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho, tá? Nós continuamos o nosso programa gravando aqui no campus da Embrapa e quero agradecer aqui a Dulce, que nos atende com carinho, também o Vanderlei Messias, muito obrigado, tá bom? Agora nós vamos dar um giro pelas feiras tecnológicas agrícolas do nosso Brasil. A semana passada nós mostramos a abertura da AgriShow e agora nós vamos ver como foi a AgriShow num todo. Quer ver? A AgriShow é uma das maiores feiras agropecuárias do mundo. Por isso, o evento é palco dos maiores e mais significativos lançamentos. A máquina mais potente do mundo, por exemplo, está na feira. Com 1.180 cavalos de potência, esse equipamento é utilizado na produção de silagem. Com tecnologia alemã, a gigante chamou a atenção. Tratando-se hoje de Brasil, escala produtiva, celeiro do mundo, nós precisamos cada vez mais de produtividade e eficiência, né? É uma máquina que entrega alta produtividade para nós, né? Já é uma máquina mais direcionada para um prestador de serviço que faz muitas horas por ano dentro de uma janela curta de espaço. Então é uma máquina que ela tem a capacidade de picar e processar até 340 toneladas por hora de silagem e transformando isso em área, a gente pode dizer que ela vai fazer uma colheita aí de 50 a 60 hectares por dia de silagem. Para o pequeno e médio produtor também tem muitas novidades. Equipamentos de todos os tamanhos, dos mais simples aos mais tecnológicos, todos têm espaço e público na feira. Como lançamento, né, como toda AgriShow, a gente tem que trazer uma novidade. Nós estamos trazendo a nossa linha de tratores 75 cavalos, tá? Na linha Standard e na linha compacta, que atende o pessoal de frutas, verdura, café, e na linha agrícola, que seria preparo de solo. E como tecnologia e inovação não têm tamanho, equipamentos com inteligência artificial também estão presentes à disposição do produtor. É o caso da armadilha eletrônica, que utiliza painéis solares para reconhecimento e controle de pragas. O que nós fizemos foi a automatização dessa armadilha. Então ele teria que ir ao campo, né, e fazer toda a contagem manualmente. O que nós fizemos foi colocar essa inteligência artificial e automatizar essa armadilha, onde ela tira foto diariamente e envia para o servidor. A sustentabilidade, aliada ao desenvolvimento da agricultura e da tecnologia, é uma das preocupações desta edição da AgriShow. Esse espaço, por exemplo, com áreas degradadas e áreas preservadas, mostra como a tecnologia pode impulsionar o desenvolvimento das culturas, preservando o meio ambiente. De um lado, tem-se áreas degradadas, com cupinzais, com áreas sem proteção de mananciais, de APP. A outra área, ela teve a tecnologia, ela teve ajuda da própria Secretaria da Agricultura em várias funções. Então, a sustentabilidade ali, ela se firma em torno de produção, em torno de
apicultura que tem ali, né, determinado polinização. E não para por aí não.